palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para... Olá, amigos, mais uma vez nós estamos juntos para refletir um pouco sobre um determinado assunto na palavra de Deus. E hoje o nosso tema será a internet e o cristão. E para isto eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 21 e o versículo 22, que diz: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. É interessante, irmãos, perceber que a internet ela chegou para ficar. Ela não criou apenas um hábito para que as pessoas possam se divertir, interagir e todos os recursos que ela nos apresenta. Mas ela chegou realmente para ficar, porque ela possibilita, ela nos traz o mundo aos nossos olhos, ao nosso alcance. Basta um clique para você ter a diversão, você ter filme, você ter jogos, você ter uma série de coisas que todos nós conhecemos. É interessante perceber que isso traz coisas muito boas, mas também coisas ruins. E dentro disso, Paulo, observando o texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele manda aqueles irmãos julgar todas as coisas e reter aquilo realmente que é bom. E no versículo seguinte, ele diz que nós devemos nos abster, fugir e para longe de toda forma do mal. E para longe de toda forma do mal. E dentro disso, irmãos, eu gostaria de ver com os irmãos 3 questões para nós não corrermos o risco, não só nós, mas os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, e orientar aqueles irmãos que talvez estejam sendo grandemente tentados a usar o seu computador, usar seu tablet, o seu celular, na hora em que está só. A primeira é julgar o que eu vou acessar. O dicionário, irmãos, ele trata a palavra julgar como aquele que é juiz, aquele que é o árbitro, aquele que pode decidir. Ou seja, eu tenho, irmãos, a capacidade de decidir o que eu vou acessar antes de dar o clique. E principalmente isso diante de Deus, assim como disse Paulo. Eu posso julgar para saber aquilo que vai entrar diante dos meus olhos. E aí nós lembramos aquele texto, aquela passagem de Davi, quando ele estava lá no seu palácio e ele, através dos seus olhos, vê Betseba, deixa passar para a sua mente, para o seu coração. E acontece aquilo que nós conhecemos, aquela tragédia dentro da sua família, né? Então, irmãos, a janela, ela é a porta, ela é a entrada do nosso corpo, da nossa mente. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, quando ele diz: são os olhos a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E no verso 23 ele diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Então repare, irmãos, eu devo julgar para que os meus olhos ele não esteja contemplando coisas que não irão me edificar, que não irão me trazer algo benéfico. Muito pelo contrário, pode trazer muita aparência de mal, e o próprio mal, aquilo que vai me trazer maus pensamentos, más intenções. E por isso que eu devo julgar todas as coisas. Eu devo observar todas as coisas. E em Lucas, no capítulo 11, do versículo 33 ao 36, o Senhor também diz
Ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de todos os que entram vejam a luz. São os teus olhos lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte trevas, será todo resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Então repare, irmãos, que o Senhor Jesus está advertindo sobre isso. Quando nós julgamos, nós devemos ter o critério de saber se aquilo vai me trazer luz ou vai me pôr em trevas, o meu corpo. A segunda questão que eu queria observar com os irmãos quando nós acessamos a internet é absorver o que edifica. Absorver o que edifica. Irmãos, há algum tempo atrás, logo lá no início do programa Silvio Santos, havia um quadro chamado Porta da Esperança. Não como é dado hoje, mas havia um quadro em que Silvio Santos trazia pessoas para solucionar problemas de outros. E a pessoa teria ali as opções da porta, e às vezes quando ela abria aquela porta, estava a solução do seu problema. Nem sempre as pessoas abriam a porta certa. Nem sempre as pessoas conseguiam a porta certa, outras vezes não. No nosso caso, quando nós vamos acessar a internet, nós não temos essa condição de abrir a porta errada ou a porta certa. Antes de clicar, eu sei exatamente onde eu vou parar, o que eu estarei abrindo. Então, antes de eu clicar, eu devo clicar naquilo que vai me trazer para a edificação. E aqui eu não falo só do lado espiritual, mas do lado profissional, aquilo que seja bom. Como Paulo disse, trazer o que é bom, reter o que é bom, reter o que edifica, reter algo que seja realmente benéfico. E aí eu gostaria de abrir com os irmãos em mais um texto. Em 1 Coríntios 10, 23, um texto bastante conhecido, que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É lícito, irmãos, eu ver certas coisas, mas será que aquilo que eu estou vendo, abrindo e assistindo vai me edificar? Será que eu estou abrindo não só para edificar a minha vida espiritual, mas para que eu possa melhorar como pessoa humana, profissional também? Será? E em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 12, 6. Eu não posso me deixar levar por nada das coisas que de repente possam ser atrativas e me leve para o pecado. Eu não posso ser dominado por ela. Quando Paulo diz aí em 1 Coríntios 12, 6, como nós lemos, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, irmãos, nós corremos o risco, e nós sabemos que, principalmente os meios, as redes sociais, nos tomam muito tempo. E às vezes até o tempo de nós estarmos na igreja, nos preparando para ir para a igreja. E nós não podemos nos deixar ser dominados por ela. E a terceira e última questão, em que eu trouxe para a meditação dos irmãos, é recusar toda forma do mal. Paulo disse que nós devemos fugir da aparência do mal, recusar toda forma do mal, toda
forma que não me edifique. E tudo aquilo que não me edifica, irmãos, e tudo aquilo que me afasta da presença de Deus é mal, é ruim. Ora, irmãos, nós temos a capacidade de julgar, de decidir, de ser árbitro em nossos corações. E a Bíblia nos recomenda e mostra que eu devo buscar o que edifica. E o que é que nos resta? Nos resta recusar. Recusar toda a forma do mal e a sua aparência. Em Efésios 5, versículo 3 ao 5. Efésios 5, 3 a 5 diz: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não podemos, irmãos, ser cúmplices na obra das trevas. Toda vez que eu acesso um site com malícia, com pornografias, quando eu assisto algo que sabemos que não vai trazer edificação, que vai transmitir palavras torpes, malícia, a palavra de Deus diz que nem sequer deve ser nomeada. Nem sequer deve ser nomeada. E para concluir, para terminar, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então reparem, irmãos, que a palavra de Deus, ela mostra claramente o que nós devemos buscar. Nós devemos buscar o que é puro, o que é santo, e que exista algum louvor. O que é que você está acessando? Pensemos nisso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta palavra. O Senhor esteja abençoando a todos nós e que usemos essa ferramenta para a honra e glória do Teu nome. Queremos agradecer a você por você estar aí assistindo o nosso canal. E se inscreva, compartilhe. Esse canal depende de você. Então, contamos com o seu comentário, contamos com o seu compartilhar. E você também pode se inscrever. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir.